Olá, boa tarde a todos, todas e todas presentes. Iniciamos aí nossa live, vamos estar fazendo agora uma sequência de treinamentos para você que está querendo estudar medicina na Argentina. E por que na Argentina, né? A Argentina hoje é uma das universidades que temos maior facilidade hoje em desenvolver esse projeto e nós temos hoje muitos interessados em participar dessas ações. Então, você que está entrando aí junto à nossa live, participe aí, envie para mais pessoas esse link. Nós vamos estar aí ao vivo com você nesse projeto. E agora já chamo o nosso parceiro, nosso aluno, é o futuro aluno, provavelmente futuro aluno de medicina, está se preparando para isso lá em Buenos Aires, vai estar estudando nos próximos anos com o nosso aluno Augusto Pauli. Seja muito bem-vindo, Augusto, tudo bem? Tudo certo, sim, tudo ótimo. Você que está acompanhando no YouTube, você deixe o seu nome, deixe seu comentário, comente aí o seu nome, sua cidade, você que está participando aí desta live. Nós vamos estar fazendo uma sequência de lives agora, todas as quartas-feiras. Vamos estar fazendo uma live para você com vários tópicos, deixar você preparado para poder estudar. Seja muito bem-vindo, Léo Soski. Boa tarde, seja muito bem-vindo, a galera que está participando. Comente o seu nome aí e comente a sua cidade, o seu curso, o que você está estudando hoje. Bem, eu queria primeiramente pedir um pouco para o Augusto se apresentar, quantos anos tem, qual que é a expectativa e por que esse interesse em fazer medicina. Fala para nós aí, Augusto. Então, muito prazer, como você já havia dito. Sempre me interessei por medicina. Atualmente eu estudo no campus Quedas do Iguaçu, né? Eu tenho 16 anos e eu sempre tive o sonho de fazer medicina, né? E agora surgiu essa oportunidade de ouro, como o Kleber havia dito, de fazer medicina na Argentina. Eu fui dar uma estudada, olhei as universidades, me encantei, achei de excelente qualidade. Aí eu falei, vou conversar com o Kleber, mandei uma mensagem para ele, ele me deu todo o apoio necessário, né? Já bacana aí, jovem de 16 anos se preparando, ele vai nos ajudar, porque lá a gente vai fazer esse projeto para muitos colegas seus para poder estudar aí na Argentina, tá? Comente, o pessoal que está assistindo aí, por favor, comente o nome, cidade e o seu curso. Bem, nós vamos agora já iniciar nossa apresentação. Vamos agora falar um pouquinho sobre medicina na Argentina. E, para isso, eu vou usar um pouquinho de uma apresentação. Serão vários tópicos. Se você tem perguntas específicas, acompanhe esse nosso projeto. Vai durar aproximadamente 10 semanas, que nós vamos preparar você para todas as perguntas que serão respondidas aqui. Então, nós vamos estar falando um pouquinho mais da UBA, tá? UBA, que é a Universidade de Buenos Aires, e essa Universidade de Buenos Aires é uma instituição pública muito antiga lá, menos antiga que a Federal do Paraná, uma das mais antigas do Brasil, mas ela tem 4 prêmios Nobel, sendo que são 3 da área de medicina. Você tem ideia, vou fazer uma pergunta, isso aqui não está nem combinado, tá? Mas você tem uma ideia quantos prêmios Nobel tem no Brasil, Augusto? O que você acha? Se você falar, olha, no Brasil nós temos tantos prêmios Nobel, quantos você acha que tem hoje no Brasil? No Brasil, pior que eu não sei te responder, não, mas na área da medicina, você diz? Qualquer área. Quantos prêmios Nobel tem no Brasil? No Brasil? Chuta. Eu imagino uns 80. Quase. Quase. Se alguém quiser colocar aqui nos Bom comentários aí, palpite. comenta aí coloca nos comentários e qual que é a tua ideia aí. O Léo Soski aí que está assistindo, comenta aí também. Gente, no Brasil, vocês não vão acreditar, mas nós temos apenas... Vamos ver, calma aí que eu vou esperar que tem gente comentando aí. Vou esperar entrar o comentário aí. Quantos? Pode comentar aí, gente. No Brasil, então, nós temos apenas 0. É isso mesmo. Nós não temos nenhum prêmio Nobel. Agradecer aí o Léo. Nossa, o Léo de Curitiba, tem que trocar essa foto aí, hein, Léo? Não dá muito para reconhecer esse cara aí, não, hein? Mas nós temos 0 prêmio Nobel no Brasil. Que loucura, né?
zero prêmios Nobel no Brasil. Gostaria de você falar um pouquinho, você que fez essa pesquisa, sobre como que é essa instituição sem mensalidade gratuita. Fala um pouquinho para nós aí, Léo. Léo? Acho que Perdão, falei o nome errado. Augusto, comenta para nós aí um pouquinho, Augusto. tudo bem. Eu dei uma pesquisada, achei super interessante, né? A Argentina tem diversas universidades muito boas, todas que eu fui atrás para dar uma investigada são todas universidades muito boas. Mas essa em específico, que é a melhor da América Latina, por pesquisas que eu vi, ela é totalmente gratuita, né? É a UBA, é lá a Universidade de Buenos Aires. Incrível a universidade, tem uma estrutura maravilhosa, eu vi, tem diversos cursos. Na verdade, lá em Buenos Aires mesmo, ela tem diversas sedes em vários lugares de Buenos Aires. Então, ela abrange vários cursos também, não apenas medicina. Só que medicina é a área que mais me importa, que mais me deu interesse, que mais me despertou interesse de buscar informações. Poxa, muito legal. A UBA, ela é muito conhecida, né? A maior universidade da Argentina. Estivemos lá com um grupo de alunos de Palmas e de Coronel Vivida. Esses dias atrás estivemos lá no curso de medicina. Então, uma estrutura fantástica e é um método muito diferenciado do que o método hoje do Brasil, né? Um método muito diferenciado hoje do método brasileiro para estudos. E vou falar um pouquinho também sobre a mensalidade, então. Explica aí como é que é essa mensalidade lá, Augusto, lá na Universidade de Buenos Aires, que é uma universidade nacional, que lá eles não chamam de federal, não, eles chamam de nacional. Então, como eu já havia dito, um tópico bem interessante dessa faculdade, da UBA, é que todos os cursos de graduação, independente da área, né? Se a gente está falando da área de medicina ou da área de contabilidade ou diversas outras áreas, todos eles são gratuitos, né? E o mais interessante é que independente da nacionalidade. Então, para a gente que nasceu no Brasil e tem interesse em fazer uma graduação lá, eu acho super legal, porque eles são bem acolhedores nesse âmbito, né? É totalmente gratuito todos esses cursos. Bem, lembrando, né, que muito bem lembrado pelo Augusto Pauli, que a gente está falando de medicina, porque é um curso muito caro no Brasil, né? Muito caro no Exatamente. Brasil, e poucas vagas, lógico, nas universidades públicas não temos vaga o suficiente, nem para os nossos alunos, nem também para sanar as necessidades hoje da saúde pública, mas todos os cursos lá, eles sim são gratuitos e tem todos os cursos lá, principalmente na Universidade de Buenos Aires. Vou falar um pouquinho sobre o método de estudo. Então, eles utilizam o Problem-Based Learning, que é o PBL. E esse método é um método usado muito na Europa, muito também em algumas faculdades americanas, mas gostaria que você, Augusto, explicasse um pouquinho para nós o que é esse método aí, o que consiste esse método. Então, na verdade, esse método ele é baseado em várias técnicas diferentes, né? Que abrangem com todo o objetivo facilitar a aprendizagem do aluno. Então, ele é todo desenvolvido com o intuito de fazer o aluno conseguir absorver esse conhecimento com mais facilidade. Eu acho isso super interessante. E dentro desse âmbito tem várias técnicas, como envolver o tempo, né? Como envolver a memorização do aluno, a concentração, para melhorar o foco dele, entre vários outros fatores, né? Bem, eu vou complementar um pouco. Você também que está assistindo a gente, pode mandar essa live, esse link, para que outras pessoas assistam aí, compartilhem e possam assistir depois, vai ficar gravado. Pega esse link, bit.ly/IFPR 2023, estará lá o link para que outras pessoas possam assistir também. Bem, eu vou falar algo que talvez muitos não saibam, né? Mas eu trabalhei para medicina na Universidade Estadual de Cascavel, Universidade Unioeste, durante 5 anos, o curso de medicina. Era um curso que, um dos anos que eu estive trabalhando lá, a concorrência deu 250 pessoas por vaga. Então, só para você ter uma ideia, né, era uma elite, uma seleção de pessoas, porque 250 por vaga era 10 mil pessoas para 40 vagas disponíveis. Então, veja quantas pessoas não conseguiam fazer medicina, né? Mas lá nós não usávamos o PBL, não era baseados em problema. Então, esse método estava sendo implantado, nem sei se foi depois implantado isso lá na Unioeste, mas procura-se um problema, uns sintomas, e daí os alunos vão ver, através da patologia, imunologia, anatomia, fisiologia, o que pode ter provocado esse problema, e daí, a partir disso, que eles vão procurar
então a patologia, que é o problema da doença, e depois a farmacologia ou processo cirúrgico ou outra forma de tratamento. Então é diferente, eu quando dei aula lá não era PBL, então eu ensinava a doença a partir do diagnóstico e depois ensinava o tratamento, que era diferente. Então, veja só a diferença. Você que vai estudar lá, quer estudar em Buenos Aires, então lá você vai ter um problema e vai pesquisar tudo que pode estar ao redor desse problema para depois tentar procurar a solução. E o nosso lá era o primeiro, era diagnosticar precisamente com exames essa patologia. É um pouquinho diferente, mas que você vai poder se adaptar muito facilmente. E vou falar agora sobre um método de ingresso, porque todo mundo deve estar pensando, nossa, mas como que eu vou entrar lá, né? Gente, aqui que começa a grande sacada dessa oportunidade. Você, gente, que está participando conosco dessa live, por favor, deixe seu comentário, comenta aí qual que é teu campus, qual que é a sua cidade, comenta aí para a gente saber de onde você está falando, onde você está assistindo e compartilhando com a gente, tá? Gente, lá, todos os alunos que preencherem os pré-requisitos entram no curso. Então não precisa, tem gente que não passou esse link agora, sabe por quê, Augusto? Porque a pessoa está com medo que ele fique sem a vaga. Eu não vou divulgar para mais ninguém, não, porque senão esse cara pode ficar com a minha vaga. É que não existe a tua vaga. Não existe a tua vaga. Todos podem entrar, portanto, que consigam essa classificação e a parte documental, que nós vamos estar falando já nas próximas lives, tá bom? Todos vão entrar. A única forma que pode te excluir é que você precisa obrigatoriamente apresentar esse teste de espanhol, é um certificado de espanhol, que é do CIER, ou do SEI, ou do CELU, que são os três que são aceitos lá, né, nessa universidade, na maioria das universidades. Esse é um teste que certifica o teu espanhol. Lembrando que, gente, o B2, de acordo com a classificação de Cambridge, é um médio um pouco avançado. Não é fluente, gente, tá? Veja só que interessante. Não precisa ter o espanhol fluente. Mas nós aqui do Paraná, eu falo por mim, que eu sou de Capanema, Planalto, perto da fronteira, a gente já aprendeu, porque já era perto da fronteira, já aprendeu de infância. Eu já fiz teste, então para ser B2 eu te falo que para quem mora no Paraná, aqui tem proximidade com o espanhol, claro que tem que estudar, porque lá, depois do tempo, você vai ter que estar escrevendo, compreendendo e falando e interpretando em espanhol, tá? É muito mais coisa, mas para tua admissão, eles aceitam o B2. O B2, gente, 6 a 8 meses de muito estudo, tu consegue chegar no nível B2 desses testes, tá? Não menosprezando inglês ou línguas, não, mas é que a gente tem um pouco mais de facilidade. Eu até estive, Augusto, com alunos, estive em janeiro, fevereiro, lá no Ceará, dando um treinamento internacional, e os alunos falaram que, nossa, lá eles têm muita facilidade com o francês. Eles falam, todo mundo fala, tu fez aula de francês? Não, mas eu sei bastante francês. Por quê? Porque lá tem muita colonização francesa. E nós, como temos muita proximidade com colonização espanhola, gente, é muito diferente aqui, tá? Então, entenda bem o que nós vamos falar. Você precisa ter documentação, que são vários critérios por ser uma matrícula internacional, e o teste B2. E aí você já começa o curso, tá? Você pode começar o curso, mas ele precisa ter uma nota e um aproveitamento do CBC, e esse CBC é o que vai selecionar, porque senão formaria 10, 20, 30 mil médicos lá por ano. E não formam por quê? Porque existe todo um processo de seleção depois que tu entrou na faculdade para tu dar prosseguimento para ela. E eu vou deixar aí para o nosso talk, nosso keynote speaker aí, o Augusto, falar um pouquinho o que é o CBC. Você que pesquisou aí, o que é o CBC? Conta para nós. Então, para quem não sabe, a sigla CBC vem de ciclo básico comum, né? Então, como eu já havia dito, são 6 matérias obrigatórias que terão que ser feitas lá quando você ingressar na faculdade durante 8 meses. Então, é importante falar disso. Ah, mas são 6 matérias obrigatórias? Sim. 2 delas, todas, independente da carreira que você for seguir lá, você vai ter que fazer. Então,
duas independentes, se você for fazer odontologia, ou se for fazer sociologia lá, você vai ter que fazer aquelas duas matérias da grade. Já outras duas dependem da área que você vai cursar, né? As outras quatro, na verdade, dependem da área onde você vai cursar. Então, se eu for fazer medicina, eu terei ciências mais específicas daquela área. Por exemplo, eu terei que fazer biologia celular, por exemplo, que é uma área um pouco mais específica da minha disciplina, da medicina que eu pretendo cursar. Já se você for trabalhar com outra ciência, for numa área de exatas, por exemplo, você vai ter outras quatro medicinas, outras quatro matérias específicas, né? Então, são duas que todo curso, independente do curso, você vai ter que fazer, e outras quatro que são dependendo da área onde você vai seguir. É importante falar, mas daí o que adianta eu ir lá fazer esses 8 meses, chegar lá no final e eu não conseguir passar. Mas é importante falar que no final você ainda tem direito, pelo que eu fui atrás para me informar, a respeito, você tem direito a 3 recuperações. Então, digamos que você não atinge a meta de avaliação em 3 dessas médias, você ainda pode refazer essas matérias, você pode fazer essa prova de recuperação. Então, assim, é totalmente possível, totalmente viável, não tem nada que te impede de fazer medicina na Argentina, por exemplo. É só buscar o que a gente sonha, né? Agora eu vou contar para vocês também uma outra novidade. Talvez não é todo mundo que saiba, mas nós temos vários alunos egressos que a gente já preparou e estão estudando lá. Inclusive, eles vão participar em outras lives futuras, dando dicas preciosíssimas para você que está querendo estudar, fazer medicina lá na Argentina. Bem, dando prosseguimento aqui, a gente vai falar um pouquinho da carga horária do curso. Então, a UBA, que é a Universidade de Buenos Aires, ela é compatível com o processo de revalidação, tanto no Brasil quanto na Espanha. Mas o que é esse processo de revalidação, Augusto? O que é? Vai todo mundo ter que fazer? Como é que funciona esse processo de revalidação? Comenta para nós aí um pouco. Então, no Brasil, a gente tem um método chamado Revalida, que é essa prova de revalidação que todos os alunos que fazem medicina no exterior, eles têm que fazer essa prova para vir atuar no Brasil, para ver se é qualificado de acordo com as necessidades que são aplicadas aqui no Brasil. Então, independente de onde você faça, se você faça medicina em qualquer outro país fora do Brasil, você vai ter que sim fazer essa prova de revalidação, né? Que é chamada também de revalida pelos profissionais. Acho que é isso. Tá bem? Entendi. Claro, esse processo, então, é um processo necessário para equacionar esses currículos e também para falar que ele pode atender ou não. E seja muito bem-vinda a professora Ellen Cristina Gonçalves. Tá? Ela está explicando aqui para nós sobre o quadro comum europeu de referência para o ensino que regula o nível da língua. Tá, é o quadro comum europeu. Muito obrigado, professora. O que é... mas tem uma... Se a professora puder comentar aí, se tiver uma outra, através de Cambridge, é o quadro comum europeu, verdade, que do A0 a C2. Não é do A1, então, é do A0. A0 deve ser porque não sabe nada. Pode comentar, a gente agradece muito aí a presença da professora Ellen Cristina Gonçalves, ela tem vários projetos no campus Curitiba e ela também que tem um projeto de polonês, né? É isso mesmo, né, professora? Isso aí é um talento, hein? Olha, em espanhol e inglês é tranquilo estudar. Italiano para mim, né? Para mim, olha o tamanho do nariz, né? Italiano tá fácil, mas polonês a pessoa tem que saber muito. Bem, agradecer a presença aí, professora Ellen Cristina aí do campus Curitiba. Então é isso mesmo, é do quadro comum europeu de referência para ensino de língua. Então tem que ser o B2. E eu falo do B2, gente, porque vários alunos estudaram em anos anteriores aqui para fazer essa qualificação no B2, e eram alunos que estavam com nível baixo, claro, tem que estudar bastante, mas eles conseguiram obter em tempo suficiente, mais ou menos em 8 ou 10 meses, com muito estudo, evoluir ali do B1 para o B2 o seu espanhol. Também falando um pouco da duração do curso, tá? Duração do curso lá, uma duração do curso, ela é um pouco diferente. A duração do curso, geralmente pode haver uma variação de 7 a 8 anos, também depende de como que você vai conseguir aprender
aquela parte, principalmente a parte do CBC, né? E também depende do semestre que a pessoa inicia, porque dá para iniciar em 2 semestres diferentes, metade do ano em agosto, ou começo do ano, que não é fevereiro lá é março, né? E pode ser feito presencialmente pelo CBC ou à distância, por uma nova metodologia que estão implantando na UBA. Mas a pergunta que não quer se calar é a seguinte, né? Todo mundo faz medicina em 6 anos no Brasil. Lá é possível fazer essa medicina em 6 anos também? O que você me fala sobre isso, Augusto? Não, infelizmente não. Em medicina lá você cursa de 7 a 8 anos, como você disse, depende, varia muito de como você vai ingressar, quando você vai ingressar, né? Só que, como eu já havia dito, o ensino é de excelente qualidade, então por isso é importante esse ano a mais, né, que a gente está tendo, não é desperdício de tempo, muito pelo contrário, são apenas benefícios que você está tendo, ficando esse ano a mais lá. São conteúdos novos que você está aprendendo, são coisas novas que você está vivenciando, para você conseguir se formar sendo o melhor naquela área, né? Como eu já havia dito, é, é muito mais o aluno que faz a universidade do que a universidade que faz o aluno, né? Então, independente de onde você está, é importante sempre essa dedicação, esse foco, esse estudo. E existem alguns casos específicos, claro, se a pessoa for extrema, o normal é de 7 a 8 anos. Lembrando que no Brasil todo mundo fala, mas me formo em 6. Não, geralmente no Brasil são 8, tá? 6 se forma médico, mais 2 de residência, tá? Mas sobre o Revalida, também gostaria de falar que todos os alunos que fizeram em universidades de muita excelência, tipo a de Buenos Aires, UBA, eles passam tranquilamente na prova do Revalida, tá? A qualidade é muito alta. Eles se intitulam como a melhor universidade da América Latina de medicina, tá? Claro que existe uma grande disputa entre a USP, entre a Universidade Católica do Chile, mas eles se intitulam pela formação, pela qualidade, pelo prêmio Nobel e tudo mais, eles já têm essas qualidades. Agora, outra parte interessante para a gente comentar é que ele pode sair imediatamente e trabalhar, por exemplo, na Espanha. Eles têm uma cooperação que isso também acontece muito lá em Buenos Aires, que muitos dos médicos saem de lá para ir trabalhar na Espanha com muitas facilidades e começam a trabalhar então na União Europeia. Mas a pergunta também tem outras pessoas que estão aqui. Nós tivemos essa no bairro Recoleta. Recoleta é perto do cemitério de Recoleta, lá o cemitério mais famoso lá da Argentina, dos quais a maioria dos alunos que foram comigo não quiseram entrar lá. Não era, falaram, olha, professor, não tenho nada contra, mas não sou fã de visitar cemitério. É que lá na Argentina tem uma outra dinâmica lá, né? Eles vão lá, tá Evita Peron e várias outras personalidades estão sepultadas lá do cemitério da Recoleta, e muito próximo de lá está a faculdade de medicina. Mas também é muito próximo a faculdade de Direito, que é também um prédio muito lindo lá, que está muito próximo também lá do bairro, lá na frente do Museu de Belas Artes, né? Mas a questão é a seguinte, poderia fazer direito, poderia fazer engenharia, outros cursos lá, o que você me fala sobre isso? Poderia ser outros cursos lá também? Sim, com certeza. Na própria UBA, como eu já havia dito, ela não tem apenas uma sede lá em Buenos Aires, né? Ela tem várias sedes. E sim, tem diversos outros cursos. Eu separei até uma lista aqui para citar alguns dos cursos, porque são muitos que a universidade oferece. Dentro da área de ciências exatas e naturais, você pode cursar matemática, física, química, biologia, geologia, entre outros. Na área de ciências sociais, pode cursar ciências sociais, sociologia, ciência política, antropológica, psicologia, comunicação social e entre outros. Na área de ciências da saúde, você pode cursar medicina, odontologia, farmácia, bioquímica, nutrição e enfermagem, entre outros. Na área de ciências econômicas, você pode se formar em economia, administração de empresas, contabilidade, finanças, marketing, entre outros. Na área de ciências humanas, você pode se formar em história, filosofia, letras, arqueologia, artes, geografia, ciências da educação e entre outros.
E na área de engenharia, você pode se formar em engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia química e engenharia da computação, entre outros. Então, como eu já havia dito, são milhares, são centenas de cursos que você tem acesso lá, não apenas medicina, como é o foco que a gente veio falar aqui hoje, né? Temos uma pergunta aqui do Wildner Barcelos. Fala de onde que você é, Barcelos, aí só para a gente saber. O aluno já sai com uma especialidade? A gente lá é um pouco diferente. Então, se for fazer, ele consegue fazer a duração em 6 anos. Enquanto ele fez essa pergunta, eu estou com um especialista que faz medicina lá. Obrigado, John, que está assistindo a gente aí. Ele faz medicina lá. E ele falou que o aluno que fizer em 6 anos, dá para fazer em 6 anos, é um pouco mais puxado para brasileiro fazer em 6 anos, porque tem o CBC, até a adequação da língua, mas ele garante que ele vai se formar em 6 anos, tá? E daí, com 8 anos, ele já terá a especialização, tá bom, Barcelos? Então, só para deixar claro, dá para fazer, sair já lá com a especialização. Mas, segundo ele não recomenda porque as especialidades são diferentes do Brasil. Então, ele recomenda fazer o seguinte, recomenda se formar em medicina, vem para o Brasil, faz o revalida e faz a especialização já no Brasil, até porque quando faz a especialização, ele já consegue receber um apoio financeiro lá, porque ele vai trabalhar muito tempo, são 8 horas por dia na área, mas lá, devido às cotações e câmbio, está muito desvalorizado, então vale mais a pena voltar para o Brasil para fazer aqui. E também tem um pessoal aí, eu não estou sabendo quem que é o Flognotti aqui, meio difícil aqui, mas estão falando ali que o Augusto está lindo aí. Olha só, desse jeito tem mais fãs aí, hein? Mas agradeço a participação de todos, deixe o campus que vocês estão participando, a cidade, o curso que vocês fazem hoje. Vou deixar aqui, gente, as nossas redes sociais e convido vocês já para a semana que vem estarem junto no nosso próximo tópico. Nós vamos fazer uma série incrível com todos os assuntos para que a gente consiga participar e também depois consigamos fazer. Semana que vem vamos estar focado exclusivamente na seleção. Vai saber todo o processo seletivo aqui ao vivo com a gente. Faça suas perguntas, chamo Léo para participar, professora Ellen, obrigado, convido você também a participar, que tem bastante alunos, bastante contato com alunos, podemos orientar nossos alunos aí, Barcelos e o Flognotti. E a Tainá também está falando que o Augusto falou muito bem, seja muito bem-vinda aí, Tainá, e convidamos Tainá também, sejam presentes na próxima quarta-feira, 14 horas, para a gente dar sequência para esse nosso treinamento, uma capacitação completa, gente. Pode ficar tranquilo que já fizemos isso anos anteriores, temos vários alunos nossos, egressos, que estão estudando lá, e eles vão participar, dando todas as dicas, todas as sugestões, encaminhando. Lembrando que tem empresas que fazem isso, né, que cobram uma grana muito alta para fazer isso, mas aqui nós estamos fazendo porque nós temos experiência e temos expertise. Agradecer a todos que estão presentes com a gente, agradecer aí a Augusto, Pauli, e contem conosco quarta que vem, 14 horas, estaremos de novo. Valeu, Augusto, obrigado. Valeu, Cleber, obrigadão.